Continuando com esboço de gráfico, vou apresentar para vocês, tá, uma entidade comum a muitos gráficos, que é a assíntota. Tá? Vamos dar o conceito de assíntota. Tem três tipos de assíntota, vamos dizer assim. Tem a assíntota horizontal, a assíntota vertical e a assíntota chamada oblíqua ou inclinada, que consiste no seguinte: em verdade, a assíntota horizontal é um caso particular da assíntota, vamos dizer assim, inclinada, tá? Definição. Tá? Sejam f uma função, sejam f uma função, e P o número real, ponto de acumulação do domínio de F. Falou em limite, tá? Falou em limite, o P necessariamente é um ponto de acumulação do domínio de F. Nós dizemos que a reta x igual a A, né? A x igual a P, a reta de equação x igual a P. Isso aqui é uma reta vertical, tá? É a reta vertical, é a reta formada por cada ponto que tem abscissa P. A reta vertical. Nós dizemos que essa reta é assíntota. Vertical é a assíntota vertical da função f em P quando uma das coisas acontece. Limite de f de x com x tendendo a P pela direita é mais infinito, tá? Ou limite de f de x com x tendendo a P pela esquerda é mais infinito, ou limite de f de x com x tendendo a P pela direita é menos infinito, ou limite de f de x com x tendendo a P pela esquerda é menos infinito. Quando uma dessas coisas acontece, tá? Limite de f de x com x tendendo a P pela direita é mais infinito, limite de f de x com x tendendo a P pela direita é menos infinito ou é menos infinito. Ou seja, graficamente, é quando ocorre algo desse tipo. Está aqui o P, aqui a reta x igual a P, uma reta vertical, tá? Paralela ao eixo das ordenadas, certo? Uma reta vertical, uma reta paralela ao eixo das ordenadas, essa reta aqui. E aí, para ser assíntota, né, a F tem que fazer isso. Olhando do ponto de vista da horizontal, tá? Assim, a reta vertical. A distância entre o gráfico e a reta tende a quê? A zero. Isso ocorre quando o limite de f de x com x tendendo a P pela esquerda é mais infinito. Tá? Tá bom? Tá bom? Pode ser que não seja, pode ser pela esquerda e pode não ser pela direita. Porque a f pode ter o seguinte gráfico. Aqui ela tem um gráfico assim. Ela nem está definida aqui, por exemplo. Ela nem está definida desse lado. Pode acontecer, não pode? Tá? Mas aí, tá entendido? Isso aqui é o caso em que o limite de f de x com x tendendo a P pela esquerda é menos infinito. É mais infinito, desculpa. Vou aproveitar e dar logo a definição de assíntota horizontal. Mas pode ser pela direita mais infinito, pela esquerda menos infinito? Pode acontecer, sim. Ela pode ser assim. Tá? Função faz isso. Tem vários exemplos. Vocês já viram aqui comigo exemplos desse tipo. Tá? Definição. Está gravando aí?
Tá ligado? Está gravando? Definição. Definição. Tá? Sejam f uma função, sejam f uma função e Q um número real. Nós dizemos que a reta, tá? A reta y igual a Q. Isso aqui é a equação de uma reta horizontal. É o conjunto formado por cada ponto do plano cartesiano que tem a ordenada igual a Q. É uma reta horizontal. Dizemos que essa reta é assíntota, horizontal, é assíntota, horizontal, tal, de f, quando limite de f de x com x tendendo a mais infinito é Q, ou limite de f de x com x tendendo a menos infinito é Q. É claro que para isso acontecer, a f tem que estar definida em algum intervalo da forma a mais infinito. E para isso acontecer, a f tem que estar definida em algum intervalo da forma menos infinito b, ou menos infinito a, tá? Não tem problema. Entendido? Tá? Então, quando esses limites são... o que está acontecendo para isso aqui ocorrer? Tá? Está aqui o eixo das ordenadas, tá? Das ordenadas, eixo das abscissas, y, e aqui o Q. Isso aqui é o quê? A reta y igual a Q é essa. Essa é a reta y igual a Q. E se está acontecendo isso, é porque a f, tá? A minha função f é uma função que, por exemplo, ela vai... Ó. Qual dos dois que está acontecendo? Qual dos dois? O primeiro ou o segundo? Primeiro. Limite de f de x, tá? Limite de f de x, está aqui o x, ó. Aqui o x, tá aqui, desculpe, aqui é o x, essa altura quem é? É o f de x. Então, se está acontecendo isso, limite de f de x com x tendendo a mais infinito sendo o quê? É porque no infinito o gráfico da f se aproxima. Melhor dizendo, está fazendo o x tender a mais infinito, né? O gráfico está se aproximando da reta horizontal, y, f de q. Quer dizer, você pode fazer o gráfico ficar tão próximo da reta quanto você quer, bastando para isso escolher o x suficientemente grande. Observe que pode ter exemplos da assíntota assim, ó. Há exemplos, tá? Talvez eu não possa apresentar para vocês, mas pode acontecer uma coisa desse tipo. X, y. Está aqui a reta y igual a Q. Aqui é o ponto Q. Pode acontecer isso, ó. Pode acontecer isso. Como uma serpente, tá? Pode acontecer isso aqui. Isso aqui, pode fazer. Quando isso acontece, quando é esse limite aqui que é Q, você diz que a reta é uma assíntota em mais infinito. Quando isso acontece, você diz que a reta é uma assíntota em menos infinito. Certo? Tá bom? Pode acontecer as duas coisas. A mesma reta ser uma assíntota em mais infinito e em menos infinito.
Por exemplo, você considera, ó, seja f de x, para economizar na escrita, eu vou botar logo a expressão. F de x igual a x sobre x2 menos 1. Tá? Bem, quem é domínio de f? Tá? É os reais menos o menos 1 e 1, correto? O x não pode ser 1 nem menos 1. A f é o quê? A f é diferenciável, uma vez que é uma função racional. E quem é a derivada da f em x? Vamos ver quem é a derivada da f em x. Quem é? Olha aqui. Esse exemplo eu acho que eu não fiz para vocês. Eu fiz na outra aula, na outra turma. Então fica 1, né? Fica, logo tá. A derivada do numerador, que é 1 vezes o denominador, então fica x2 menos 1, correto? Menos, aí repete o numerador, vezes o quê? A derivada do denominador, que dá quanto? 2x, correto? Tá? Dividido por quanto? Por x2 menos 1 ao quadrado. Quanto é que dá essa conta? Quanto é que dá? Vai ficar x2, né? Vai ficar x2 menos 2x2, dá menos x2. Então vai ficar menos x2 menos 1. Menos x2, que eu posso até colocar assim. Menos x2 mais 1. Melhor, vamos colocar o menos na frente. Tá? Coloca-se o menos na frente. Menos. Aí fica x2 mais 1 sobre x2 menos 1 ao quadrado. E essa igualdade é para todo x no domínio da f. A f é diferenciável. Essa derivada em cada ponto do domínio da função f. Então você já sai daqui, ó, que esse número aqui, para todo x no domínio da f, esse número é um número negativo. Portanto, em cada intervalo maximal no domínio da f, a função é estritamente decrescente, pois sua derivada primeira é negativa. Você tem quais são os intervalos maximais que formam o domínio da f? Quais são? Intervalo menos infinito, menos 1 aberto. Intervalo menos 1, 1 aberto. Intervalo 1 mais infinito aberto. Em cada um desses intervalos, a função f é estritamente decrescente. Agora, o comportamento da função nos limites do domínio. Isso que dá as assíntotas. Tá? Com certeza. Isso pode dar as assíntotas, com certeza. Vamos ver. Tá? Além disso, você tem o seguinte. Quem é o limite de f de x com x tendendo a mais infinito? 0. Limite de uma função racional, grau do numerador menor que o grau do denominador. Limite dá 0. Tá certo? Dá 0. Dá 0 por valores positivos ou negativos. Tá? No mais infinito, isso é positivo. Vamos dizer assim. Por quê? Porque se você estudar o sinal da f, para x maior do que 1, isso aqui é um negócio positivo. Então dá 0 por valores o quê? Positivos. Tá? Entendido? Entendido. Limite. Então, outra coisa. Por essa definição, a reta y igual a 0 é uma assíntota o quê? Horizontal da função f. Também, limite de f de x com x tendendo a menos infinito. Ora, para todo x menor do que menos 1,
x2 menos 1 é positivo, x é negativo. Então, f de x é negativo para todo x menor que menos 1. Portanto, o limite dá zero, mas dá zero por valores o quê? Negativos. Tá certo? Veja, quem é limite, ó, quem é limite de f de x, ó, aqui, o zero também é uma assíntota, o zero não, a reta y igual a zero, que é o eixo das abscissas, portanto, é uma assíntota da função f, a assíntota horizontal, em mais infinito e em menos infinito. Limite de f de x, vamos ver aqui, limite de f de x com x tendendo a menos 1 pela esquerda. Quanto é que dá esse limite? Dá menos infinito. Por quê? A esquerda, claro que dá menos infinito, porque o numerador tende a menos 1, o denominador tende a zero. Quer dizer, isso tende a infinito, mas tende a mais infinito ou menos infinito. É só observar que para x menor que menos 1, x é negativo, enquanto x2 menos 1 é positivo. Portanto, o limite dá menos infinito. Tá? Isso, à luz das definições que estão aqui, ó, dessa e dessa, qual é a definição que você vai usar para tirar uma conclusão aqui? Qual é? Qual é a definição que você usará para tirar uma conclusão aqui? Qual é? Porque esse limite dá menos infinito. Qual é a conclusão? A reta vertical, x igual a menos 1, é uma assíntota vertical da função f, tá? Ela é uma assíntota pela esquerda, mas ela também é uma assíntota pela direita. Por quê? Porque o limite de f de x, com x tendendo a menos 1 pela direita, agora esse limite dá quanto? Mais infinito. Porque se o x tende a menos 1 pela direita, esse troço aqui tende a infinito. Mas mais infinito ou menos infinito? Se o x é maior que menos 1, x é negativo. Se o x está entre menos 1 e 1, vamos dizer assim, se o x está entre menos 1 e 1 aberto, x é negativo, enquanto x2 menos 1 é negativo. Então o limite dá mais infinito, porque essa expressão é positiva. E, bem, vamos ver, limite de f de x com x tendendo a 1 pela esquerda, dá quanto? X tendendo a 1 pela esquerda, dá menos infinito. Por quê? Porque no intervalo menos infinito menos 1, tá? Vamos dizer assim, no intervalo 0, 1, no intervalo 0, 1 aberto, x é o quê? X é positivo, x2 menos 1 é negativo. Então isso aqui tende a menos infinito. Tá? E limite de f de x com x tendendo a 1 pela direita. Isso dá quanto? Hã? Mais infinito. Então eu estou pronto para... A reta x igual a 1 também é uma assíntota horizontal, via definição que está lá, tá? Então, se você olhar para o gráfico dessa função, sem muita escrita, só observação, tá? Você tem aqui o eixo das abscissas, o eixo das ordenadas, tem duas retas verticais aqui. Aqui não é menos 1, aqui é 1. Você tem duas retas verticais aqui, essa reta aqui, ó. Tudo bem. Essa é a reta x igual a 1. Enquanto essa reta é a reta x igual a menos 1. A reta x igual a 1, reta vertical, essa equação. A outra reta, x igual a menos 1. Concorda? Beleza? Então vamos lá. Nesse primeiro intervalo, a função f é estritamente decrescente.
No intervalo aberto ela é contínua, no seu interior, que é ele mesmo, ela é diferenciável com derivada negativa. Então a função é estritamente decrescente. Qual é o limite de f de x com x tendendo a zero? Com x tendendo a menos infinito, onde é que está? Dá zero, por valores negativos.